Então vocês podem digitar no chat, que fica melhor também. Não, é Mas automático, e né? aí, como é que vocês estão? Eu estou bem. Gente, eu vou entrar e vou sair de novo porque o áudio tá um pouquinho abaixo. Eu acho que deu um problema, só um minuto. A todos, né? Esperar um pouquinho a galera entrar. Bom, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Pronto. boa noite, Boa noite. boa noite. Só um minutinho, já passo a palavra para você, nosso escolhido aí, né? Todo no Eu já tava perfil. aqui falando, Thiaguinho. Só um minutinho, só um minutinho. Enquanto a galera entra, né? Só um minuto, só um minutinho, tá? É, eu já passo a palavra para você, para agir. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Só esperar um pouquinho a galera entrar, né? Esperar um pouquinho a galera conectar. Deixa eu ver aqui. Camila. Camila deu certo? A Camila hoje, a Camila que eu estava tentando que ela se conectasse. Liviane tá. Brasil, país para não aceitar o pessoal. Ah, esse John. Gente, digita todo mundo. Hashtag aceita as pessoas, John. John tem umas coisas, velho, só vai nos caramba. Pronto, já avisei pra ele. Os caras aqui no grupo aqui, ele fica doidinho. Ó, vamos lá. Tô esperando um pouquinho a galera entrar, né? Gente, antes de passar aqui a palavra aqui para o nosso colega, né? Não vou deixar na mão dele, esperando um pouquinho entrar. Vou começar aqui com as palavrinhas, né? Fiquem atentos, né? Tipo, só esperar aqui um pouquinho a colega entrar. Boa noite, todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Gabriela não está conectada. Eu vou marcar ela, se puder alguém puder ajudar, tá? Gabriela. Ó, eu marquei lá no grupo agora, tá? Quem puder ajudar, ajudar a se conectar, viu? Ele botou carinha de bravo. Eu não sei se ele botou carinha de bravo. John aceita, né? A Carol botou. Eu não sei se a Gabriela conseguiu conectar, né? Vamos lá. Deixa eu ver. Não conseguiu, gente. Se alguém puder ajudar ela, ela não tá ouvindo a gente, tá? Interessante todo mundo ouvir. Tá bom? Ok? Todo mundo ouvir é importante. Boa noite a todos, ok? Galerinha, seguinte, né? Emília, não sei se ela tá ouvindo. Tá ouvindo, Emília? Emília tá ouvindo? A Emília também não está ouvindo porque não está conectada. Gente, o Zoom, se eu não ligar o meu microfone, eu não vou ouvir, né? Então, literalmente, assim, o Zoom ele tem esse detalhe, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se alguém puder ajudar a Emília também, tá? Ir lá na Emília. A Gabriela ainda continua. A Elisângela, acho que agora a Elisângela tá. Tá? Eu vou marcar de novo aqui duas pessoas, ó.
Ó, ela tá dizendo que não sabe mexer, ó. Eu já tô falando com essas pessoas aqui no. Ela aqui, ó, Gabri. Ela aqui, ó, Gabri. Dando mensagem. E Emília, tá? A Emília sabe mexer, não sei porque que hoje ela não tá na conectividade aí. Vamos lá. Galera, enquanto a Gabriela consegue tentar se conectar aí, né? Eu vou passar umas palavrinhas aqui para vocês, né? Fiquem atentos, né? A Gol vai vir com tudo aí em Fortaleza, né? Ela vai ter umas contratações aí na Gol. E realmente, para quem é de Fortaleza, isso é muito bom, né? Hoje houve alguns processos seletivos, né? Então, assim, fique bastante atentos. Deixa eu ver aqui quem é que... A Fran, de Porto Alegre. Não esquece de me ligar amanhã, Fran, porque você, com uma situação que realmente foi telefone mesmo, que você não atendeu, tá? Mas não esquece, já tem uma resposta para você, tá? De Porto Alegre, né? Ok? Já tem uma situação para você, tá? Mas olha a importância, né? Dando aqui é o lugar de feedback, tá, gente? Para todo mundo, não é expor, não, mas é para todo mundo aprender. Teve uma pessoa também que está aqui, não sei se ela está aqui. Hoje eles estão fazendo muito isso, né? Ligação, e-mail, um meio de comunicação. Engraçado que teve um aluno meu que ele disse que não atendeu a ligação pensando que era Oi cobrando no meio, né? Eu disse, gente, atende a Oi. Eu disse, Oi, eu vou pagar depois que eu estiver trabalhando, Oi. Então atende, gente, não deixa de atender, tá? Uma satisfação, ela é muito importante, tá bom? Então, assim, não deixe de, não perca grandes oportunidades, tá? Porque às vezes o telefone realmente, esses operadores é muito ruim, às vezes a gente vai ver depois a ligação, né? São situações. Eu acho que agora vai dar certo ela entrar. Camila Patrícia está aí, o Igor está aí, o Francilene está aí, ok. Galerinha, o não. Quero falar sobre o não. Vou passar a palavra para o Felipe agir, tá adiante a mão aí, tá? O não. O não, ele faz parte da vida. O não, muitas vezes, ele dói, né? O não, muitas vezes, ele literalmente, ele é uma coisa que, tipo, muitas vezes a gente não entende o motivo daquele não. Mas o não, ele faz parte do processo, né? Muitas vezes a gente só vai entender o não lá na frente. Às vezes é um livramento, às vezes é realmente fazia parte da nossa. É necessário aquele momento e a gente não entende, né? E ele dói? Dói, né? Quer ver uma coisa? Quando uma criança pede algo ao pai e o pai diz não e a criança começa o quê? A chorar, espernear, né? Então, naquele momento, o não dói, né? Mas quando a pessoa vai virando adulto, ou adulta, você vai entender que aquele não, ele fazia parte do processo. Exemplo, uma criança querer tacar um dedo numa tomada e o pai diz, não faz isso, filha, eu quero tacar o dedo da tomada. Não faz isso, filha, isso vai fazer mal para você, né? E quando ele vira um adulto ou uma adulta, ele vai entender que aquele não era para o bem dele, entende? E por que eu estou falando isso? Algumas pessoas hoje participaram de um processo, ainda não deram algumas respostas, participaram de um processo seletivo, umas receberam não e outras receberam sim. Mas eu vou focar no não, né? Quando eu foco no não, é uma questão de tipo assim, não desanime. Grandes pessoas, onde elas estão hoje, seja lá onde no seu estado de vida, elas precisaram receber vários nãos. Precisaram esperar, precisaram levar patadas, precisaram ser humilhadas, precisaram ser desacreditadas pelos outros. Mas o que fez elas conseguirem algo que queria foi não desistir. Entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, não desanime com o não. O não, ele muitas vezes é bom para a nossa vida naquele momento, né? Naquela situação. Então, de antemão, queria deixar para vocês: o não faz parte do processo. O não, ele é importante, né? O não, literalmente, ele é muitas vezes melhor do que o sim, né? Então, eu fiz essa pequena comparação da dedo na tomada, porque eu era uma criança, eu me lembro que eu tinha, sei lá, eu tenho 38, vou fazer agora, né? Mas
Eu queria botar o dedo na tomada, eu tinha uma loucura botar o dedo na tomada. Minha mãe sentar-lhe a mãozada, você não vai botar o dedo não, seu filho de uma égua, ainda, né? Usando linguagem aqui. E eu choro, eu quero botar o dedo na tomada. Eu disse, não vai botar, esse bicho parece que é doido botar o dedo na tomada, né? Mas quando eu fui crescendo, eu fui entendendo, né? Tô dando só uma comparação, um exemplo besta, parece ser bobo, mas são várias coisas na nossa vida, né? Tipo, às vezes uma mãe da gente orienta, não faz isso, né? Ah, a mãe só sabe brigar, só sabe ser chata. E quando a gente bate a cara, bem que minha mãe disse, né? Bem que meu pai disse, né? Hoje, para quem é pai e mãe, é fácil dizer isso, né? Para quem ainda não é, ainda está vivendo esse momento de levar os nãos, né? Então, assim, o não, ele é para qualquer pessoa. Então, eu queria começar a nossa aula hoje abordando esse tema. Claro que a aula da Gi, do nosso amigo, muitas vezes o deserto, no sentido de, quando eu falo o deserto, é quando está só você e você no momento difícil, você, as coisas, né, desistir de, sei lá, de chutar o balde, né? Meu Deus, chutar o balde, eu vou chutar o balde. Eu quero mais ter essa vida triste, não, né? Eu, eu digo isso não por alegria, mas por tristeza, mas gostaria de compartilhar também. Eu tenho uma pessoa da minha família que, tipo, eu fiquei muito triste, né, quando eu fiquei sabendo que ela entrou naquele da Cracolândia, né? Olha, né, que loucura, né? Quando tava lá, eu fiquei sabendo, a gente mandou buscar essa pessoa, a gente fez todo o procedimento, tinha que ser feito, mas quando a gente viu, ali é a estaca zero, né? Para quem não conhece, a Cracolândia, e um primo meu, né, o Levi, o Erisânia. Você conheceu o Levi, né? Eu fiquei muito triste, sim, é o Levi, né? Fiquei muito triste com isso. Quando ele entrou nessa fase, a gente mandou buscar ele. Graças a Deus ele saiu desse mundo. Mas o que que eu estou comparando? Chega um momento da vida da pessoa. Olha, eu vou partilhando isso da minha família, tá? A Eridane conhece. Conhece a Eridane há mais de 20 anos. Então, chegou nesse momento, é o fim do túnel, né? É o fim do túnel no sentido que é de chutar o balde, eu quero morrer, eu quero me matar. E é muito triste estar compartilhando isso aqui com você, no sentido não para expor ele, mas tipo assim, no sentido de quanto à vida, a esperança, né? Se a gente está vivo é porque Deus tem um plano na nossa vida. Então, gente, não se desanime com o não. O não faz parte do processo. Beijo no coração. Vou deixar a aula com o Felipe, agir. Muito bom estar com vocês. Que responsabilidade ter vocês como alunos, sabe? Porque aqui só tem fera. Eu estou só aprendendo com vocês. Beijo. Boa noite, pessoal. Oi, alguém queria falar? Então, pessoal, pegando aqui, vocês estão me ouvindo direitinho, né? Certo. Então, gente, pegando aqui o gancho do Thiaguinho, para quem participou do processo seletivo hoje, é, faz parte, não, é uma coisa que faz parte do processo, e não vejam isso como uma derrota, vejam isso como uma oportunidade de vocês poderem melhorar, de vocês poderem aprender. E isso faz parte do processo, não só na aviação, mas em todas as partes da vida, tá bom? Então, hoje a aula, nós temos uma convidada muito especial, que é a nossa colega Gi, e ela vai contar um pouco da trajetória dela na aviação, tá? Então, vamos fazer de tudo para que nós possamos sair dessa aula sem dúvidas, tá? Então, quem tiver dúvidas, não hesitem em perguntar, perguntem. E, pessoal, vou logo me desculpando pela minha voz. Se eu começar a tossir aqui, a minha voz falhar, é porque eu tô um pouco gripado. Mas vamos lá. Quem tiver dúvida, levanta a mãozinha. E é isso. Ah, eu fui escolhido para conduzir a aula hoje, então estou bem animado. E é isso, pessoal. Vamos lá começar. Eu vou chamar a Gi, tá bom? Gi, se você puder, já pode começar. Obrigada, Felipe, aí, pelas palavras. E, gente, eu também vou pedir desculpa também por conta da minha voz. Eu também estou um pouquinho ruim. Felipe só desligou o áudio, pronto. Eu também estou um pouquinho ruim da garganta, então, assim, não vou falar muito alto. Mas vocês estão conseguindo me ouvir, todo mundo? Show. Agora eu tô vendo vocês. É, mas não tá muito baixo, não, né? Dá pra vocês escutar, né? Tudo Ok, ok, Gi? show.
Boa noite, eu não sei se acho que todo mundo tá aqui me conhece, né? Tem algumas pessoas novas, a Elisângela, tem o iPhone ali, que eu não sei quem é o nome, a moça de cabelo loiro, bem grande, tá de blusa laranja. Qual é o seu nome? Pode ligar o áudio. Robert, Vânia maravilhosa. Como é o nome Ai, dela? Robervânia. Robervânia. Robervânia? Robervânia, sala está desligado. Bem-vinda, viu? Seja Seja bem-vinda na nossa sala de bem-vinda. contingência. O restante do pessoal tá com a câmera desligada, mas enfim, se tiver alguém aqui que não me conhece, eu sou a Gisleane, eu sou daqui de Fortaleza. Atualmente eu estou trabalhando na Azul e vou contar um pouquinho como é que foi aí, como é que eu fui parar na aviação, né? Porque a aviação nunca passou pela minha cabeça, nunca mesmo. Atualmente eu tenho 21 anos e assim, até um dia desse a aviação nunca foi um sonho para mim. Nunca pensei, né? Na verdade, a área que eu sempre quis seria a área da saúde, né? Pelo fato de que eu teria a oportunidade de estar cuidando de pessoas. E a aviação surgiu nesse meio termo, né? Através aí da minha mãe, ela que eu vou contar bem do início para vocês como é que foi. Até mesmo porque aqui é a minha trajetória na aviação, então eu vou contar lá desde o início, enfim, pode ter pessoas que também possam se identificar. E assim, a aviação nunca passou pela minha cabeça. Tem um irmão meu que ele é mecânico de aeronaves, mas eu assim nunca tinha pensado nada com relação a isso, né? Ele é apaixonado, mas eu nunca fui. E aí, durante a pandemia, tudo fechou, né? Antigamente eu ajudava meus pais em algumas coisas. Eu acho. Você está perguntando alguma coisa, Carol? Pode falar. Eu acho que ela perguntou se o O seu irmão. mecânico que você fala é o Gilvan? Não, não, é outro irmão meu. É que a família é grande. A Tenho família gosta de aviação. mais 6 irmãos. É um outro irmão meu que ele é apaixonado desde pequenininho. Certo. E a, Obrigada. de nada. É, e aí, bom, voltando aqui ao raciocínio. Aí, durante a pandemia, fechou tudo, eu deixei de ajudar meus pais, não estava mais ganhando nada. Daí eu comecei a trabalhar com outro irmão meu e juntei um dinheiro. Daí eu disse assim, cara, agora eu vou ter que fazer alguma coisa com esse dinheiro que eu juntei. Ou eu vou investir em estudos, ou eu vou colocar, tipo assim, vou tentar colocar alguma coisa para mim vender, para mim mesmo. E aí, eu até coloquei umas coisas aí, mas não me identifiquei muito. E aí eu peguei e disse assim: não, mãe, eu vou segurar mais esse dinheiro aqui e vou ver alguma outra coisa, mas eu não tinha ainda nada em mente. Aí ela pegou e falou assim, né? Ah, tenta falar com seu irmão para ver se ele consegue ver alguma coisa para você lá no aeroporto. Só que o setor dele não tem nada a ver com o meu, né? Ele trabalha na parte executiva, então, assim, é totalmente diferente. Mas eu não entrei na aviação, não foi por causa dele, tá? Assim, por intermédio dele, né? Não foi. Aí eu peguei, tudo bem, né? Falei para ela, tudo bem. Aí peguei, fui, conversei com ele. Aí tinha esse outro meu irmão, que é o Gilvan, alguns conhecem ele. Aí ele também estava querendo fazer o curso de comissário e eu não sabia. A gente mora na mesma casa, daí eu não sabia. Aí de repente eu peguei e estava pesquisando, né, na internet, porque minha mãe tinha dado essa ideia. Aí eu disse assim, pois eu vou lá na internet. Aí comecei a pesquisar. Aí começou a vir os cursos de comissário. Eu peguei e falei para minha mãe, ela disse, não, comissário não, não sei o quê, porque você vai ter que voar. Aí disse assim, veja alguma coisa para você trabalhar naqueles guichezinhos lá, e eu não sabia nem qual era o nome, né? Não sabia, assim, o nome específico, né? A gente de aeroporto. Aí eu procurei, coloquei no Google, a primeira escola que apareceu foi a Interline, né?
Aí eu peguei, já, já fui, olhei, eu disse assim, nossa, em cima da minha casa, eu disse, eu não acredito não, até achei que era mentira. Aí eu peguei e marquei uma visita e fui lá junto com meu irmão. Quando a gente chegou lá, eu fui para ver o curso de agente de aeroporto. Mas aí, quando eu cheguei lá, a menina me recebeu tão bem que eu peguei e me apaixonei pelo curso de comissária. Aí eu disse assim. Aí eu peguei e fiquei já mexida, né? Aí eu disse assim: não, eu quero fazer esse curso de comissária, né? Aí foi o curso que eu peguei, foi o primeiro curso que eu comecei a fazer lá na Interline. Aí paguei, me matriculei no curso, comecei a fazer, né? E peguei, cheguei em casa, eu disse assim: não, mas eu tô fazendo curso de comissário. Aí minha mãe, tipo assim, não gostou muito, né? Que ela queria que eu fizesse pra gente ir ao aeroporto. Aí eu disse, não, mas quem tá bancando sou eu, então pronto. Fiquei na sua que eu vou fazer minhas coisas. Aí eu comecei a fazer o curso, comecei a gostar muito, né? Me identifiquei bastante. E quando foi indo na primeira semana, foi na segunda semana, alguma coisa assim, o Thiaguinho foi lá, né? Fazer aquelas aulas experimental dele, né? Para recepcionar a turma. Aí ele começou a falar de Libras, aí eu fiquei assim, né? Aí aquilo, tipo assim, mexeu um pouco comigo, né? Aí no finalzinho da aula, eu peguei, fui lá, conversei com ele, né? Que nem vocês também fizeram, né? Por isso que vocês estão aqui hoje. Aí conversei com ele, aí disse assim: olha, eu vou pensar se eu vou fazer. Qualquer coisa, eu falo com você ainda hoje. Aí fui para casa. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu conversei com o meu ex-namorado, aí eu peguei e falei com ele, ele disse assim, não, vai lá e faz. Aí eu disse assim, tá bom, pois eu vou lá falar com ele. Aí eu peguei e falei com o Thiaguinho, eu disse assim, olha, eu quero me matricular no curso. Aí pronto, comecei a fazer, né? Aí cada vez mais fui me aproximando mais ainda da aviação. Até aí eu ainda não tinha ainda aquela vontade, como eu tenho hoje, né? Assim, de realmente gostar do que eu faço. E aí depois comecei a fazer o contingência, e o que me aproximou mais ainda foi o contingência, né? Porque quando as aulas do curso acabou, né? Acabou o curso de comissário, de agente, aí eu fiquei só em casa. Aí tinha as aulas, né? Presencial de Libras, aí eu ia para a escola e fiquei fazendo contingência, que tinha as aulas online em casa. E aquilo ali me manteve por muito tempo, né? Até eu começar a trabalhar, porque assim, é, a gente pensa assim, eu vou começar a fazer o curso, né? Eu vou fazer o curso de comissário. Mas aí você faz o curso, se você não tem algo complementar ali, você acaba se perdendo. Porque você não fica alimentando aquele desejo, aquela vontade que você tem, né? Na verdade, quando a gente está quando na verdade, a gente vai para lá com o desejo de ser comissário, de ser agente de aeroporto. E se a gente não tem a ação, né, que é o fazer, você provavelmente você vai se distanciar daquilo que você quer. Então, assim, o contingência foi o que me manteve firme, né, com o meu foco. E aí eu era uma pessoa assim super travada, tanto que eu ficava até pensando assim, nossa, como é que eu vou trabalhar com o público, né? Eu não sabia, eu não sabia como, mas ao mesmo tempo é como se você tivesse aquela certeza do que você realmente quer. Quer falar alguma coisa, Carol? Pode falar, viu, se quiser. Não? É que você estava digitando aí, é que se eu ficar lendo, eu perco o raciocínio. Não, eu falei assim, que eu não compro roupa, sapato, bolsa, nada disso. Agora, curso voltado para aviação, minha filha, eu já perdi as contas de quanto eu já investi. Mentoria também. Show. É um vício, Gi. Eu não sei explicar. Às vezes eu nem percebo, eu me matriculo em um, daqui a pouco me matriculo em outro, sabe? Parece que é uma coisa que eu fico ali tentando alimentar, mas nem sei. Sim, sim, Basicamente, só vou dar conta. Mas eu falo, nem que eu chegue como um soldado no final da guerra, morta, The Walking Dead, mas eu vou fazer. show, show. Pode só desligar o áudio, Carolzinha.
Oi? Pode só desligar o áudio. Pronto, show, obrigada. É, aí, assim, aí eu parei, né? Finalizei os cursos. Aí apareceu a oportunidade de fazer entrevista, né? Eu fui lá e fiz. A minha primeira entrevista foi na C2C, né? E, assim, nossa, quando apareceu aquela primeira oportunidade, tipo assim, é como se você estivesse se encontrando assim, como se você fosse para o primeiro encontro, né? Mais ou menos isso. Aí você fica assim tão nervoso, nossa, você começa a suar, dá aquele frio na barriga. E eu fiquei assim, nossa, o que é que eu vou falar? Não sabia de nada, mas assim, foi bem tranquilo a minha entrevista, né? Hoje eu consigo refletir nisso e pensar, né? Não, foi uma coisa bastante tranquila. Mas naquele momento que eu estava passando, para mim era como se fosse uma coisa do outro mundo, né? Era a minha primeira vez, então assim, tudo para mim era novo. E aí participei dessa entrevista, né, da C2C, que era a terceirizada da Gol. Isso, a gente está em 2023, foi em 2022. Exatamente quando fez mais ou menos um ano foi que eu consegui trabalhar lá na Azul, né? Mas aí, vamos lá. Aí fiz essa entrevista lá na C2C. Quando passou, assim, um mês depois, eu não sabia, mas aí o pessoal já estava sabendo. Tá certo, Diana. Se depois puder voltar, viu? Aí, assim, aí o pessoal pegou, já estava sabendo, e eu lá, né, crente que eu ainda ia ser chamada. Aí eu que, nossa, esse negócio tá demorando tanto, passou 2, 3, já tava agora no quarto mês. Aí eu disse assim, Tiago, o que foi que aconteceu, hein? Aí ele, tu não ficou sabendo? Eu disse, sabendo de quê? Não tô sabendo de nada. Aí ele, C2C quebrou o contrato com a Gol e tal. Aí eu peguei e fiquei naquela, né? Nossa, é tão ruim, né? A gente fica assim com aquela esperança, aquela expectativa de ser chamado. Aí essa foi a minha primeira frustração, né? Aí depois tiveram outros processos seletivos, né? Enfim, me candidatei, processo seletivo para comissário também, mas aí não passei no processo seletivo da Latam, né? Que teve, foi até o primeiro, que foi online. Aí depois teve um da Azul, que era para a gente aeroporto. Da Azul, eu tentei 2 vezes. Para a gente aeroporto aqui em Fortaleza. Aí eu tentei 2 vezes para cá. Aí também fiz o processo seletivo da Voipes aqui para a gente aeroporto. Passei no processo, fiquei de stand-by, né? Nesse processo, acho que entrou umas 4 pessoas, mais ou menos. Aí eu fiquei de stand-by. Só que passou-se bastante tempo, né? E aí, como eles não chamaram, eu gosto muito de falar para o pessoal, né? Tipo assim, você ficou de stand-by, isso que assim, não é que você não possa ser chamado, né? Mas eu digo que você não se prenda àquela vaga, né? Você vai buscar outras oportunidades também. Se eles chamarem, ótimo, tudo ok. Mas assim, quando você fica de stand-by, não tem um prazo determinado, né? Eu não sei se é diferente para agente de aeroporto e para comissário, mas assim, para agente de aeroporto, geralmente eles dão um prazo de 6 meses para o processo seletivo, né? A validade dele. Aí, para comissário, eu já vi gente que, tipo assim, por exemplo, na Latam, né, que eu vi muito. O pessoal fez o processo seletivo, aí quando foi, assim, depois de 1 ano, 2 anos, aí Latam chamou, porque veio a pandemia, né, e o pessoal congelou, aí depois chamou o pessoal de novo. Aí eu não sei como é que funciona para a gente aeroporto, né, mas quando a gente faz, eles colocam lá o prazo, tem lá no e-mail, né, que a gente recebe o e-mail final, dizendo que tem uma validade de 6 meses para eles te chamarem, contando da data final que eles te deram a resposta. Aí, o Voipes também não me chamou, né? Mas eu fiquei de stand-by. Stand-by é o quê? Eu vou explicar, né, para algumas pessoas que não sabem. Stand-by é quando você passa no processo seletivo, você é aprovado, só que, por exemplo, a empresa tem
3 vagas abertas, mas tem 20 pessoas participando do processo. Aí eles vão selecionar as 3 para entrarem primeiro e eles vão deixar mais, por exemplo, assim, umas 4 pessoas de stand-by para o quê? Caso a empresa precise, aí eles não precisam fazer um novo processo seletivo, eles já chamam o pessoal que passou no processo anterior, né? Basicamente é isso, o stand-by. Aí depois apareceu uma seleção de comissário da Voipes, uma anterior a essa que foi lançada agora, né? Que eu acho que o pessoal deve ter se candidatado aí, quem tinha curso comissário, né? Aí eu me candidatei a essa última seleção de comissário da Voipes, aí passei nela, né? Para mim foi uma experiência nova, mas assim, nada diferente do que a gente aprende no treinamento do Ailton, né? Aqui também no Consciência também a gente pega bastante perguntas, né? Mas, por exemplo, tem algumas coisinhas no curso do Ailton, né? Que ele fala, ele explica algumas coisinhas. E aí, assim, foi bem tranquilo essa entrevista da Voipes, mas o que me pegou realmente foi só a questão do inglês, né? Porque eu não estava preparada para fazer essa entrevista em inglês. E como é que funcionou? Eles pegaram, isso é a entrevista de comissário da Voipes, tá? Que eu estou contando. Na dinâmica, eles tinham passado, eles colocaram uma foto para mim, uma situação a bordo, né? E pediram para mim descrever aquela situação. O BIM estava pegando fogo e a comissária estava com extintor. Aí a moça falou inglês para mim, aí ela pediu para mim descrever aquilo ali. Só que, tipo assim, eu conseguia compreender o que ela estava falando, mas não sabia responder. Aí eu peguei até falei para ela, disse assim, não, eu não consigo. Então, isso foi uma parte assim que me travou e que eu entendo que isso foi uma coisa que não me fez ser chamada logo de cara e eu ficar de stand-by, entendeu? Porque se tinha uma pessoa que respondeu em inglês, então ela passou na minha frente, né? Aí depois ela pegou, botou uma outra situação, aí tentou ver se eu conseguia responder, mas eu também não consegui, aí ela passou adiante. Mas a gente passou por 2 etapas online, né? Foi a dinâmica e teve a entrevista final com o... Esqueci agora, acho que é gerente de comissários, né? Que chama. Aí ele pegou e fez a entrevista comigo, um rapaz super educado. E nesse dia, eu já estava trabalhando na Azul, eu tinha começado a trabalhar na Azul fazia... Não estava nem com um mês. Aí eu peguei e fui chamada. Aí tava já na fase final, né? Aí eu disse assim, caramba, e agora, né? Aí eu peguei e fui lá e fiz. Aí respondi as perguntas, né? Nada demais, mas eu tava assim, um pouco mais nervosa, porque eu tava no meu horário de trabalho, aí tive que sair lá pro cantinho para poder responder essas perguntas. Mas foi assim, uns 15 minutinhos mais ou menos que eu passei com ele. Aí foi isso. Esses foram os processos seletivos que eu passei. E assim, foi uma experiência muito que me agregou muita coisa, né? Aí contando aqui um pouco sobre o processo seletivo da Azul, como é que funcionou, né? Foi a minha terceira tentativa com a Azul aqui em Fortaleza. Já já eu vou dar um tempinho para vocês falarem, tá? Contando aqui um pouquinho sobre o processo seletivo da Azul, eu me candidatei, eu acho que foi no mês de setembro foi quando eles me chamaram, acho. Ou foi outubro? Acho que em outubro eles me chamaram, foi. Eu me candidatei lá para junho, ou foi julho, alguma coisa assim. Eu só sei que era para autoestação, né? A Azul, geralmente, eles dizem muito assim, né? Ah, a gente está contratando, mas é temporário. Só que aí, depois de um tempo, eles efetivam o seu contrato, né? Mas, a priori, eles vão te contratar como temporário.
E aí, a Azul nunca passou pela minha cabeça. Aí o Thiago pegou e disse assim: Gi, abriu vaga na Azul. Aí eu disse assim: ah, Thiago, eu não quero. Tipo assim, Azul, acho que a Azul nunca vai me chamar, né? E eu não tinha apreço nenhum pela Azul, nunca tinha pensado nela. Eu queria era a Gol, né? Mas a Gol não abriu processo seletivo. Aí eu peguei, disse assim: tá bom, vou me candidatar. Aí fui lá, né? Fiz minha inscrição no site. Para quem ainda não conhece o site da Azul, é lá na GUP. Aí vocês têm que anexar o currículo. Vocês, antes de abrir vagas, vocês já podem deixar o currículo de vocês anexado lá. Por quê? Quando vocês forem se candidatar à vaga, você só vai conferir as informações, ver se tem alguma coisa para atualizar e já envia para a empresa. Só que aí tudo você tem que preencher manualmente, né? Você tem que ir digitando para poder colocar lá na plataforma deles. Aí pronto, aí eu fiz a inscrição, aí funcionou assim. Assim que abriu, né, eles lançaram a vaga, aí eu já estava de olho direto, né? Assim que lançou, ainda não tinha nem mandado ainda no grupo da escola, né? Aí eu já estava fazendo as provas. Aí, quando o Thiago começou a mandar o link lá no grupo, aí eu disse assim: Thiago, já estou quase finalizando aqui. Aí fiz as provas, né? Demorou um pouquinho. Eles sempre pedem para você ficar num lugar assim mais tranquilo, porque você tem que ficar concentrado, né? Aí fiz essas provinhas e esperei. Aí eu passei um bom tempo, viu, de molho. Aí depois eles me mandaram um retorno, informando a data da entrevista. O João disse que vai cair o link, é? Ai, ele tá dizendo que vai cair o link, mas a gente volta no mesmo, tá? Daqui a pouco vai cair, a gente volta no mesmo link. Já pode sair? Já é para sair agora, John? Não sei se você tá vendo. Aí, foi assim, vamos continuar aqui, então. Aí eu peguei, fui lá no site e recebi o e-mail, né? Enfim, recebi o e-mail. Vamos só esperar o pessoal chegar, tá bom, gente? Acho que são 14 pessoas. Você quer começar, Gi? Falar de novo? Ou a gente espera mais um pouco? Manda mensagem lá no grupo, só para reforçar que o pessoal entrar no mesmo link. Eu botei lá, mas. Eu não posso mandar, não sou administrador. Ah, tá. Verdade. Ó, 16 pessoas, falta pouca gente. A gente tá Não, com 17. Mas se você quiser 20. começar, já pode, viu? Você tava na parte Tá. do almoço, né? Você tava esperando o e-mail. Sim, pois é. O pessoal já tá Pronto, entrando aí. pode começar. Pessoal, aí só continuando aqui. Só desliga os áudios de vocês, tá? Para não ficar dando interferência. Deixa eu botar aqui para ver vocês. Aí, assim, continuando, aí eu recebi o e-mail da Azul, aí já foi aquela emoção toda, aí eu, meu Deus do céu, não acredito, né? Porque, tipo assim, a empresa é que não responde, né? A Azul demora muito tempo para dar devolutiva. Tanto que nos dois processos anteriores a esse que eu tinha feito, eu passou assim uns quase 5 meses para eles me mandarem a devolutiva. A negativa, né, na verdade. Aí você fica assim, caramba, será que eu passei? Ah, tinha até esquecido. Aí quando chegou, também já tá esperando, né, que não tinha passado. Aí, enfim, é, eu peguei e recebi o e-mail. Aí eu já me preparei, né? Passou assim, depois da data que eu recebi o e-mail,
para a entrevista, foi mais ou menos assim, coisa de uma semana, eu acho. Não chegou nem a ser uma semana, não, foi menos de uma semana. Aí eu peguei e fiquei, eita, menina, agora como é que vai ser? Aí nesse mesmo período, a Esté também, eu não sabia. Aí o Thiaguinho que comentou, ele disse assim, a Esté tá fazendo processo seletivo também. Aí a Esté fez o processo antes de mim. Aí eu peguei e fui conversar com ela, eu disse assim, Esté, me ajuda, porque eu não sei como é que eles, o que é que eles vão perguntar, assim, sabia mais ou menos nessa que a gente fica mesmo assim com aquela euforia, né? Sem saber se eles vão fazer uma pergunta diferente. E aí ela pegou e falou um pouco da entrevista dela, mas a minha foi totalmente diferente, né? Então, assim, eu esperava que eu fosse fazer uma entrevista individual, mas foi coletiva. A dela foi individual, foi com o gerente mesmo, foi ela e o gerente. Aí ela disse que durou bem pouco tempo, foi coisa assim de uns 4 minutos, ela disse. Foi super rápido, eu peguei e fiquei assim, nossa, eu pensando, né? Ela contando, eu disse, nossa, a minha também vai ser bem rapidinho. Passei quase 3 horas, passei 2 horas e 50 minutos. Aí eu peguei e disse assim, vai ser rapidinho minha entrevista. Aí quando eu olhei lá a lista no e-mail, um monte de gente, né? Tinha assim tinha quase 20 pessoas participando do processo. Aí eram 5, era 6 vagas, alguma coisa assim. Aí eu peguei e fiquei naquela, aí o Thiaguinho, né, como sempre, ele vai orientar a gente, né, um dia antes. E ele sempre deixa você naquele suspense, né? Aí a gente fica perguntando as coisas a ele, não, espere. Aí eu peguei e fui lá. Chegou o dia, né? Chegou o grande dia. Eu nem dormi direito. Me acordei cedinho, aí já me aprontei. Passei maquiagem como nunca passei na minha vida, né? Aí passei maquiagem, fui para casa do meu irmão, que é aqui pertinho da minha. Na verdade, eu fiz aqui, né? Onde eu tô, que é a casa do meu irmão. Eu vim para cá, que é bem silencioso. Porque na minha casa fazia barulho, então eu sabia que eu não ia conseguir me concentrar lá e não ia conseguir me desenvolver tão bem, né? Porque às vezes as pessoas falando, ou tendo alguém na sua família, às vezes você fica um pouco constrangido de falar alguma coisa, né? Às vezes eles te distraem. E a gente tem que lembrar que no processo seletivo, principalmente se for online, né? Tem pessoas observando a gente, né? E nesse dia tinha gente com a câmera desligada. Tinha uma pessoa, na verdade, com a câmera desligada que estava observando a gente, né? Que hoje é a minha coordenadora. E ela estava lá só observando. E aí eu peguei e fui para o processo seletivo e é importante, né? Quando a gente vai para o processo seletivo, a gente saber o nome das pessoas que vão entrevistar a gente, né? A gente ficar atento, porque na hora que você vai na hora que você vai dirigir-se a palavra à pessoa, você vai chamar ela pelo nome. Porque, principalmente na Azul, a gente meio que é proibido de chamar o cliente, tipo assim, da gente não chamar o cliente pelo nome dele, entendeu? A gente tem que falar obrigatoriamente o nome do cliente. Tanto que a gente tem auditoria todo ano que eles observam isso. Eles vêm bem caladinho, eles não falam nada, eles vêm como um passageiro normal para ser atendido. E aí eles observam tudo no seu atendimento, e aí a gente tem que seguir tudo à risca. Então, assim, na entrevista, eles vão observar tudo isso, né? Por isso que é bom a gente sempre estar atento aos detalhes, né? Que eles observam isso. E levando isso para a operação, né? Aí eu peguei, vim, aonde eu estava aqui, né? Eu sabia que eu não podia ficar com esse fundo aqui atrás de mim, porque não ia ficar legal. Aí eu peguei um lençol, botei atrás de mim, preguei uns preguinhos aqui na parede. Aí ficou perfeito, não dava nem para ver, parecia o fundo aí do Lucas, ó, branquinho, branquinho. Aí peguei um ring light emprestado, botei o negócio na minha cara, e eu tenho sensibilidade à luz, viu? Mas nesse dia eu tive que. Foi. Assim, foi uma tortura para mim, né? Mas eu tava tão feliz de estar ali naquele momento que eu tava ali suportando tudo, né? Aí fiquei com o ring light na minha frente, o quê?
para a pessoa poder me enxergar bem, né? Nesse dia eu tirei o óculos porque estava dando reflexo e a pessoa não ia conseguir olhar para mim, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Porque se eu tivesse com óculos, a pessoa não ia conseguir me ver direito, né? Ela ia achar que eu ia estar olhando para qualquer outro canto, menos para ela. Aí fiquei com o cabelinho preso, enfim, foi tudo assim, bem criterioso, né? Eu sabia que a Ju já era assim, aí eu peguei e disse assim, não, vou bem direitinho também, fiquei sabendo também que a gerente também, ela observa muito essas coisas, né? Questões de detalhes. Aí eu fiquei desse jeito aqui na entrevista, aí fiquei sentada na entrevista todinha assim, achei que minhas costas já estavam doendo, e eu deixei assim, ó. Tinha uma momento, né, que eu não podia ficar sorrindo assim todo tempo, né? Mas você tem que ficar com uma aparência assim agradável para a pessoa não ficar, essa pessoa tá com a cara séria, né? Então assim, sempre que vinha um colega, eu ia lá, né, dava um sorrisozinho também, né? Para a pessoa ver que tipo assim, você tá se importando com a outra pessoa também, porque quando você tá falando aqui, é importante que a outra pessoa esteja lhe dando atenção. Então, a gente observa isso. Se você está olhando para a câmera, se você está olhando para qualquer outro canto, menos estando presente naquele processo, né? E aí, fala que está tão atrás, como fundo, né? Então, assim, gente, tudo é observado. A pessoa tá... Gente, parecia que o telefone estava de cabeça para baixo. A gente andando. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado. E tinha lá gente que já tinha trabalhado na aviação. Aí eu disse assim, pronto, não vou passar, não. E eu fui, acho que eu fui a terceira pessoa, ou foi a terceira ou foi a quarta pessoa a falar, né? Não fui a primeira, graças a Deus. Mas se fosse, eu já estava preparada. Tipo assim, ó, eles diziam assim, ó, eles olhavam a câmera, fulano de tal agora. Aí você ficava assim, ó, com o coração na mão, que você não sabia quando era a sua vez, porque eles não iam falar. Aí eu ficava toda hora, quando a pessoa tava finalizando, aí eu, meu Deus do céu, o coração acelerava. Aí eu, gente, será que agora é eu? Aí quando foi a minha vez, aí eu peguei, né? Eu lá tava super tensa, mas a gente tem que lembrar de transparecer uma aparência calma. Por quê? Levando isso para a operação, vai ter momentos muito difíceis na operação e a gente não vai poder deixar transparecer o nosso lado emocional, né? Que a gente é ser humano, então a gente vai sentir medo, a gente vai se sentir inseguro, mas a gente não pode deixar transparecer isso para as pessoas, porque nós somos agentes de segurança, né? Então, assim, é muito importante, o passageiro, ele vai se espelhar na gente, tipo assim, ele vai sentir se você está falando a verdade ou não, né? Imagine, se eu tô com medo do que eu tô falando, como é que o passageiro vai se sentir seguro em voar com a gente, né? Então, é importante a gente ter esse controle emocional, né? Às vezes é um pouco difícil, mas, assim, por exemplo, no caso de uma contingência, o passageiro chega, ele começa a te cutucar, ele começa a te perguntar coisa e assim, se você começar a se embolar todo, aí ele te pega, de fato. Então, assim, é importante que você fique calado, escute e seja bem direto na resposta que você vai dar para ele. E se a pessoa não tem certeza, que você, tipo assim, diga assim, ô, só um minuto, eu volto já. E assim, mantenha sempre a pessoa informada, né? Então, numa entrevista, a gente consegue observar várias coisas, né? A gente consegue observar se a pessoa é bem atenciosa, né? Se ela vai ser educada com o nosso passageiro. E basicamente é isso. Acho que eu falei bastante coisa. Eu vou deixar agora vocês perguntarem aí. Pode ficar à vontade. Gil, achei super completa a sua explicação. Lá no comecinho, quando você falou que, nossa, que você nem imaginava que a aviação ia entrar na sua vida, eu fiquei, meu Deus, super identificado, porque eu tinha uma certa vantagem para a área da saúde, era como um plano B para mim,
e a aviação entrou assim na minha vida do dia para a noite e sim, mudou tudo. Eu também fiz o curso de comissário na Interline, como primeiro curso, e foi tudo muito legal, me identifiquei muito com a sua trajetória. E, pessoal, quem quiser iniciar com as perguntas e tirar suas dúvidas, já pode começar. Lucas, fica à vontade. Oi, boa noite a todos. Está todo mundo me ouvindo? Sim, Então, Gi, eu queria saber se houve alguma coisa que te surpreendeu, assim, muito... Que te surpreendeu, assim, que pegou você de surpresa na aviação, acho que pro lado positivo, né? De tipo, não sabia que isso ia me fazer tão bem, ou eu ia me sentir tão feliz fazendo o que eu faço. Às vezes a gente entra numa área, né, que a gente nem sabe que a gente vai vivenciar tantas coisas boas. Eu queria saber se nessa sua fase de agente de aeroporto, se houve alguma experiência que você disse, nossa, se eu não tivesse aqui hoje, eu não iria adquirir esse conhecimento que eu tive com esse entendimento, ou sei lá, com essa experiência com meu colega. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E obrigado pela oportunidade. De nada. Pronto, Lucas, vou responder sua pergunta. Assim, quando você falou isso, já me veio logo a resposta aqui na cabeça, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha muita vontade de ir para o embarque. Eu tinha uma sede louca para ir para o embarque, porque eu nunca tinha ido, só ficava sentada lá no fim. E eu não gosto de ficar sentada, principalmente frente ao computador. Não é a minha cara. Aí eu estava no turno da manhã, né, nessa época, quando eu entrei, e era muito difícil eu subir para o embarque. E aí depois, quando eu fui para a madrugada, eu comecei a ir para o embarque, né? Aí eu gostei bastante. Só que depois de um tempo na empresa, eles começaram a ter funcionários chamado anfitrião, né? Que o anfitrião são aquelas pessoas que ficam ali na linha de frente para recepcionar, tipo na Latam, na Gol, aí agora na Azul tem. Porque na Azul não tinha, até antes de eu entrar não tinha. E aí estava faltando isso, né? A gente ainda está em fase de adaptação, né? Tem alguns funcionários que não gostam de ficar ali, mas aí eu peguei e comecei a ir para o embarque na madrugada. Depois de um tempo, teve uns colegas que saíram de férias, né? Aí entraram outros, aí eu deixei mais de ir e começou essa vibe aí do anfitrião. Aí eu peguei e comecei a ir para lá. E comecei a me identificar aos poucos, né? Não foi da noite para o dia que eu comecei a me acostumar. E aí eu super me identifiquei em ficar lá na linha de frente, é tanto que hoje, tipo assim, é meu cartão postal, né? Todo mundo sabe, é tanto que tá lá meu nomezinho lá na prévia, né? Como anfitriã. Eu não abro mão de ficar ali na frente, às vezes meu nome tá para pegar e ficar sentada lá no check-in, mas eu levanto e vou ficar lá na frente porque eu não gosto. Então, assim, eu tenho essa opção de escolher, né? Se eu quero ficar lá na frente, se eu quero ficar sentada. E aí, na madrugada, eu já criei essa identidade, né? De ser anfitriã. Então, eu não abria mão dali, eu ficava ali até o final, né? E eu super me identifiquei pelo fato de eu poder ajudar as pessoas, porque muitas vezes o passageiro ele chega perdido, ele está vindo da outra companhia, então ele quer uma informação, ou ele vai entrar na fila errada, ou às vezes quando a gente está em contingência, às vezes o passageiro se mistura com outro que vai para o voo que está no horário. Então, assim, a gente está ali para poder comandar tudo isso, e tem que despachar bagagem, tem que etiquetar, tem que fazer isso, aquilo, outro. E aí eu gostei muito, né? Porque eu fico circulando ali direto para lá e para cá. É cansativo você ficar em pé? São 6 horas, né, de trabalho. Aí tem um tempinho, às vezes, que eu vou lá e sento, mas a maior parte do tempo eu fico lá em pé, né, recepcionando o pessoal. E eu super me identifico pelo fato de eu poder estar ajudando as pessoas ali, né? E é muito satisfatório, porque é como se a gente fosse o cartão postal da empresa, né? A gente recepciona o pessoal ali para que eles possam passar para o check-in e que a gente possa levar
uma boa experiência, né? Porque a primeira impressão é a que fica, né? Então, se ele tem uma boa recepção ali, ele vai ter uma boa visão da nossa empresa, né? Então, eu zelo muito por isso. Eu acho muito importante, assim, não é porque pelo fato de eu ser funcionária que eu não vou ter cuidado pelo meu trabalho. Se eu amo aquilo que eu faço, eu vou pensar como um dono, mesmo não sendo dono. Porque se eu não pensar como dono, eu não vou fazer aquilo com tanta perfeição, né? Porque o dono, ele sabe o quão é importante ele zelar pelo cliente dele, ele fidelizar o cliente dele no seu negócio, né? Então, assim, a gente tem que pensar que aquilo ali é a nossa fonte de renda também. E querendo ou não, ali na aviação a gente tem muitas oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas, né? E, assim, tem um leque de oportunidades. Então, não, a gente não tem que ter, tipo assim, uma mente fechada de, eu tô aqui trabalhando, tô fazendo tal função, vou fazer só isso aqui. Não. Lá, tipo assim, vai aparecer gente de todo canto, né? Você vai criar amizades também. Então, é muito importante, né? Que a gente sempre, cada atendimento, ele é único. Às vezes, quando, por exemplo, eu passei por uma contingência, agora recente, aí o passageiro chegou para mim e disse assim, é, eu cheguei para perguntar a ele, né, o que seria, se ele estava no voo cancelado, aí ele pegou e informou que sim, aí os demais que estavam lá atrás pegou e falou a mesma coisa. Aí eu disse assim, qual o destino final? Aí todo mundo falou a mesma coisa. Eu disse assim, ok. Aí eu disse assim, pronto, eu vou conversar com a senhora. Ela disse assim, por que que você não fala logo para todo mundo? Eu disse assim, não, porque eu tenho que dar atenção individual a cada passageiro, porque cada um é um caso diferente. Eu tenho que dar atenção, eu tenho que escutar. E assim, a gente demonstra que a gente está tendo cuidado. Ela pegou e falou para os outros. O cliente ele faz como é que pode importante. E aí, principalmente, a gente tem que ter muita atenção àqueles clientes de fidelidade, né? Que a gente tem que babar mesmo. Mas é isso, Lucas. Foi o setor, né, que eu mais identifiquei, que eu não esperava, mas foi o que eu mais identifiquei, foi ficar na linha de frente. Então, assim, quando vocês começarem a trabalhar, vai ter um setor que vocês vão se identificar mais, né? Pode ser o setor do LL, né? Que lá só tem problema, né? Só bagagem quebrada, só coisa ruim, né? Lá. Aí tem o embarque, tem gente que já é mais agitado, já gosta do embarque. Eu já, assim, o embarque é a minha segunda opção, né? Tirando ficar lá na frente. Mas, assim, tirando isso, não tem um outro setor da empresa que eu me identifique, né? A não sei que realmente a gerência pedisse para mim para outro setor. Mas eu gosto de fazer o que eu faço. É isso, pode falar, Diana? Boa noite, pessoal. Estão Boa me noite. ouvindo? Tá sim, O pode meu falar. tá travando muito meu telefone, mas eu acho que é porque tá querendo descarregar. Mas ainda tá Não, mas longe. dá pra gente te ouvir direitinho. Tá, né? Bom, então, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? Gia, obrigada aí pela sua atenção, pelas dicas maravilhosas e a trajetória, viu? E eu ia fazer uma das perguntas, né, como recente, era justamente a que tu acabou de responder, se tu já havia passado por alguma contingência, assim, com algum passageiro, e também como que era o teu dia a dia na empresa, se era como tu imaginava antes de entrar, ou se tu nunca imaginou, né, como seria, porque geralmente a gente imagina, a gente que almeja tanto, imaginar, vai ser assim, né? E aí era essa minha dúvida, que eu queria saber se é como tu imaginava o teu dia a dia, se tu se identificou assim de verdade. Tudo que eu ia perguntar, que eu escrevi aqui, tu respondeu aí agora. Mas era isso. Pronto, assim, Dai, né? Dai ou Diana? É Dai, Daiana. Dai. É. Respondendo um pouquinho da sua pergunta, assim, nossa, perdi aqui a linha de raciocínio. Fala de novo, só um pouquinho, só um trechinho que você tinha dito Tá. qual
Pronto. A minha pergunta era o seguinte: se tu já havia passado alguma contingência, né, com algum cliente, e certo? a outra era como que era o teu dia a dia, como que é, na verdade, o teu dia a dia hoje na empresa. Se é como tu imaginava que fosse, que seria, porque a gente, quando almeja muito, né, a gente sempre Uhum. imagina como que vai ser lá dentro com os colegas de trabalho, com o que a gente tem a fazer, e se tu realmente se identificou assim, principalmente tu, né, que tu disse que a aviação não era algo que tu via, que tu queria muito a parte da saúde. Então, como que é hoje viver assim na Azul, ter todas essas experiências? Pronto, assim, eu vou falar aqui um pouquinho. Eu não sei se alguém aqui tem a minha idade, ou aproximadamente a minha idade, né? Mas acho que só tem o Felipe, que é o mais novo da turma, né, Felipe? E, Sim, e assim, falando um pouquinho, quando a Azul, né, foi o meu primeiro emprego, assim, realmente, de fato, numa empresa, né, que eu assinei a carteira. Até então, eu nunca tinha trabalhado com outras pessoas, né, com estranhos. Nunca tinha trabalhado, porque eu sempre tinha trabalhado com as pessoas da minha família ou com alguém que era da minha família, né? Então, assim, foi um período para mim, né? Até hoje ainda estou em fase de adaptação, né? E foi o que eu senti mais de impacto, assim, realmente foi o relacionamento interno. Aquilo que o Thiago sempre fala com a gente, né? Para mim, foi, assim, um choque de realidade, porque eu nunca tinha lidado trabalhar com outras pessoas, né? Então, eu sabia que eu ia ter que ter mais cuidado, né? Eu tinha consciência disso, mas assim, eu não sabia que eu ia ter que pisar tanto em cascas de ovos, né? E aí todo tempo, Thiago, como é que eu faço isso? Thiago, como é que eu lido com tal situação? Porque na empresa a gente tem que entender uma coisa. Tem alguém com áudio ligado. Tem alguém com áudio ligado aqui. É o Vinícius, iPhone. Pronto. Aí, assim, o que mais pegou foi a questão do relacionamento, né, interno. Porque a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né, com o que a gente fala. Às vezes, tem coisas que, tipo assim, você pode falar, não é nem aquilo que a pessoa, tipo assim, ela interpretou de uma forma errada, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado mesmo com tudo. Enfim, tem coisas que eu não posso falar, né? Mas essa foi a parte que mais me pegou. E mesmo assim, o Thiago, ele me ajudou muito e me ajuda muito com relação a isso, né? Porque ainda é tudo muito novo para mim. E lidar com pessoas é muito difícil, principalmente com colegas de trabalho, né? Porque a gente vai estar ali todo dia, ali, ele vai estar olhando para sua cara. E na hora da operação, às vezes a gente vai se exaltar um pouco mais, mas a gente tem que entender que aquilo ali é normal, né? Tem pessoas que vai levar aquilo ali na esportiva, né? Porque a gente está na operação, mas tem outras pessoas que podem se doer com aquilo ali. Então, essa foi a parte que mais me pegou, assim. O trabalho e os clientes não foi uma coisa, assim, demais, né? Mas o colega de trabalho até hoje é uma coisa assim que a gente aprende a cada dia, né? E a gente vai conhecendo as pessoas. Porque, assim, por exemplo, eu já rodei em 2 turnos, né? O turno da manhã e da madrugada. Então, são 2 tipos de pessoas diferentes, né? E dois estilos de pessoas diferentes que eu tenho. E o ambiente também. O ambiente da madrugada, para mim, foi mais confortável. Não que eu não goste da manhã. Eu estou gostando também. Mas, assim, o dia é mais corrido, é como se as pessoas fossem mais aceleradas. Então, eu estou me adaptando de novo, né? E aí, assim, tudo que eu vou falar, eu me policio. Tem coisas que é melhor a gente ficar calado, fingir que não tá vendo, né? Então,
porque senão depois as pessoas vão vão lhe interpretar mal. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que ter esse cuidado, né? Principalmente numa empresa grande, porque você fala isso aqui assim, daqui a pouco todo mundo tá sabendo e a história tá desse tamanho, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Mas basicamente foi isso. Aí, com relação à contingência, né? Aí, assim, eu não vou falar muito sobre esse tema, né, de relacionamento interno, porque a gente só aprende realmente quando está convivendo. Quando a gente está convivendo com as pessoas, é que a gente vai aprender a lidar. E, assim, ali o ambiente do aeroporto, tem muitas pessoas, às vezes, que deixam subir o ego, né? Acho que tem alguém com o áudio ligado. As pessoas deixam subir o ego. Então, às vezes, tem gente que, antes de entrar era de um jeito, depois que entrou, assim, o nariz está empinado, não fala mais com ninguém. Teve gente que foi comigo para o treinamento, e assim, hoje em dia não fala comigo, só não falta falar comigo dentro da empresa. Então, assim, para vocês verem como lidar com o ser humano é difícil, mas aí e a gente tem que conversar, precisa ter um diálogo na operação, mas assim, a pessoa não vai com a minha cara, tudo bem, né? Eu respeito, né? Assim, enfim. Mas vocês vão aprender isso aí na prática, né? Mas na aviação é muito pior, viu? Eu acho. Eu não sei, assim, né? Eu nunca trabalhei em outras empresas, né? Então não sei como é, mas eu acredito que na aviação é bem pior, porque assim, o pessoal tem muito aquela ideia, assim, né, da aviação, aquela coisa toda, né? Mas não tem nada de bonitinho, não, viu? Quando a gente está lá na operação, eu corro com bagagem, a gente fica se esgoelando lá, gritando com o passageiro, e passageiro gritando, só falta de matar. A pessoa, assim, vê as fotos da gente, né, e diz assim, vida boa, né? Só fica sentado lá, imprimindo cartãozinho de embarque. A gente não tem nada disso, não, viu? Não tem nada bonito, não. A gente veste ali a farda, mas o dia a dia é uma loucura. Se alguém pode ligar, pode falar. E Foi eu que liguei ah, só para fazer um comentário. E, aham, tipo, eu já lido, né, com trabalho em equipe há muito tempo. Eu trabalhei mais de 5 anos no mercado e eram mais de 20 pessoas. Então, assim, era uma equipe muito grande. Então, assim, ó, eu aprendi, né, nesse meio, a minha experiência, que você tem é que isso ser aí. muito Muito sábia. bem. Tu tem que ser muito sábia, porque se tu falar demais, tudo que tu falou, qualquer hora pode se virar contra ti, né? Uhum. E se tu prefere ficar calado e observar tudo, tu recebe a plaquinha de que é sem opinião. Ah, tu não tem opinião, tu só fica calado observando. Então, assim, gente, é muito complicado. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela natureza humana, pelo trabalho em equipe. Eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu descobri, eu tenho uma loja, né, para quem não sabe, eu passei um tempo sozinha na minha loja e, cara, eu chorava demais. Era muito solidário para mim, eu não gosto. Eu gosto mesmo de trabalhar em equipe, de trabalhar com pessoas, embora seja muito difícil. É Uhum. muito difícil, gente, mas é isso, é como a Gi falou, é muito complicado, mas é só ter essa para você falar aqui para um que você confia assim, chega no ouvido do último assim. Então, assim, nada a ver com o que você falou. Então, muitas das vezes é melhor ficar calado mesmo. Eu prefiro a placa de sem opinião, eu deixo para dar minha opinião só nas horas que eu vejo que realmente importa, que realmente tem que ser aplicada. Mas era isso, tá? Mas aí tem certos momentos que a gente. Eu tô começando, tipo assim, a pegar aquela. Como é que eu posso dizer? É você, Sabe como assim, falando de uma maneira em geral, né? Você tem que ser malandro, né? Você tem que ir no ritmo, né? Você tem que dançar conforme a música. Ah, a pessoa não fala contigo, mas aí de repente ela veio e falou, tu vai e fala, entendeu? Assim, você sempre vai demonstrar o contrário. Então a gente tem que estar sempre ali com foco em servir, enfim, você está ali como profissional para trabalhar, né? Lado pessoal, sai de cena. Se a pessoa está levando o lado pessoal dela para lá,
deixa ela lá, né? Enfim, mas você continue sendo o profissional que você é. Com relação à contingência, acho que isso aí é uma coisa que vai acontecer toda a vida, né? Mas a contingência que eu peguei mais assim foi com os clientes que estavam indo para o feriado, que eu nem sabia que era feriado, né? Eu lá voando na madrugada, não sabia nem que era feriado, o aeroporto lotado. Aí, nesse dia, o nosso voo, os clientes iam perder conexão. E eles não iam conseguir embarcar e não tinha voo para irem para lá com a Azul. Aí esses clientes pegaram e disseram assim, sim, mas eu tenho que ir. E eles tinham pagado translado, tinha um lá que tinha pagado até um voo particular para ir. Aí eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí ele disse assim, rapaz, eu peguei. E nesse dia foi tenso. Aí, enfim, no final das contas, a gente resolveu, né? Não foi da forma que os clientes queriam, mas eles acabaram cedendo, né? Devido também ao tempo de espera, e a gente também deixa ao critério deles, né? Assim, para decidirem se eles querem ir com a gente ou não. Mas basicamente foi isso. Acho que quem levantou a mão foi a moça de laranja, que eu esqueci o nome, fala que levantou Foi primeiro, depois a o Felipe, né? Elisângela, que ela tinha levantado primeiro. Isso, pode falar, Aí Elisângela. depois é você, Robervânia. Boa noite, gente. Boa noite, Gi. Estão me ouvindo? Sim, pode Estamos falar. sim, pode falar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu primeiro dia. Depois de todo o treinamento que você vestiu o uniforme e foi o primeiro dia, como que foi? Ficou insegura? Ficou com medo de errar na operação e atrapalhar algum andamento lá? Como que foi? Conta pra gente. Pronto, Elisângela, eu vou falar assim um pouquinho aqui, né, da Azul em si. Não sei como funcionam as outras empresas, mas a Azul, ela tem uma política assim, que ela pode você ruim nisso aqui, mas a gente tem que corrigir, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, logo de início a gente, é, eu fui para Unha Azul, né? Fiz os A cursos vovó lá, vai mas tipo vestindo assim, assim. tem alguém com o áudio ligado. Aí eu peguei e fui para a Unha Azul, fiz os cursos lá, mas aí eu voltei e no meu primeiro dia eu fiquei assim, né? A gente não se senta, a gente quase não se senta, né? Porque a gente fica observando muito o que o colega está fazendo. Aí a gente fica inseguro, a gente vai lá para o computador, aí eles dizem assim, vai lá, faz isso aqui, aí você fica com medo, né, de fazer um procedimento errado. Isso aí é super normal e a gente vai errar no começo, a gente vai mandar uma bagagem errada. E assim, uma coisa que aconteceu comigo, né? Logo no início, quando eu comecei a trabalhar, acho que eu estava mais ou menos com uns. Não estava nem com um mês de empresa ainda, não. Aí eu mandei uma bagagem, ela não foi até o destino final, ela ficou na conexão, e era a bagagem de uma cantora. E eu não sabia, eu vim saber depois, né? Quando eu já tinha despachado a bagagem dela, que ela era cantora, né? Que eu vi a mala da mulher, e eu disse, nossa, é a cantora fulana de tal, né? Aí essa bagagem pegou, foi uma coisa, né? E assim, foi um erro realmente que eu cometi. O Thiago tá aqui. O Thiago sabe dessa situação, tem um ódio disso. Mas enfim, aconteceu isso, né? E foi um erro que eu não vou mais cometer. Isso serviu de alerta também para outras coisas. Mas é super normal, você vai errar procedimentos, vai esquecer de botar etiqueta, mas aí você vai aprendendo no dia a dia da operação, né? Não tem como você começar assim, ainda mais que assim, na aviação a gente tem muita coisa para aprender, né? Tem muito procedimento. E todo dia se atualiza alguma coisa. E a gente tem que ficar atento, né? Eu acho que eu respondi a sua pergunta. Show. Agora pode falar a moça de laranja, o iPhone. Ok, Tiaguinho, vou falar.
Pode abrir o áudio para falar, amor. Eu esqueci o nome dela, gente. Robervânia. Robervânia, seu Uber. microfone. Robervânia. Isso. Ah, Oi, tá me ouvindo? tô assim. Sim, pode falar. Oi, gente, boa noite. Deixa eu perguntar uma dúvida. Na verdade, eu tenho muitas. Como eu estou começando, eu queria saber a questão de a preparação do currículo. Tu acha que ele é visado por você nunca ter tido experiência? E, assim, ao mandar o seu primeiro currículo, como é que você, digamos, se expressa? Só pelos cursos ou algo desse tipo? Porque, assim, eu estou com receio de começar a enviar currículo, entendeu? Porque, assim, para mim, eu comecei há pouco tempo e eu estou sem tempo de estudar, na verdade, mas eu estou me esforçando, ainda falta muita coisa, mas eu queria participar, assim, mandar currículo. E eu estou nessa dúvida, assim, como eu estou no começo, se eu envio, se eu não envio, se já que, assim, eu tenho experiência com outras coisas que não tem nada a ver com a aviação, se tem digamos, alguma chance de me chamarem ou algo desse tipo. Essa é a minha dúvida, assim, no seu começo, você começou a enviar logo ou esperou passar todas as suas etapas de curso, você foi se aperfeiçoando tudo? Show. Robervânia, assim, com relação à experiência no currículo, né? Eu também não tinha nenhuma experiência na aviação. Como eu falei, só tinha experiências informais, que eu tinha trabalhado com os meus pais e com os meus irmãos. Também tinha trabalhado também numa clínica odontológica, né? Então, assim, o que eu tinha de experiência que eu poderia agregar, eu coloquei lá. E também eu já tinha tido um negócio também junto com a minha cunhada, né? E eu agreguei também essa experiência e falei também na minha entrevista, né, com relação a isso. Mas, assim, não é porque você está no começo que você não pode enviar currículo,